que eles tinham resolvido até os anos 70, anos 80, metade dos incrementos era independente, outra metade era baseada nos primeiros incrementos. E eu consegui dar uma solução que mais de 99,9%, não dá para chegar a 100%, mas mais de 99,9% dos incrementos são independentes, quer dizer, preservam uma identidade melhor com as características que deveria ter um processo de Wiener. E acho que eu não vou ficar analisando muita parte técnica, senão acho que vai... Mas, muita coisa aí eu já não entendi. Mas assim, eu fiz vários trabalhos na área científica e matemática, né? E, enfim. Então, e você teve uma forma... Você estudou até quando, formalmente? Né? Eu comecei... eu parei de estudar na 5ª série do ensino fundamental, né? Depois, na época, ela chamava ginásio, né? Não tinha ensino fundamental, era 5ª série, era o primeiro ano do ginásio. Depois eu voltei, porque meus pais ficaram pressionando para voltar, eu acabei voltando, mas não tive muito interesse. Depois eu abandonei novamente várias vezes ao longo da vida, abandonei umas 4 ou 5 vezes, e a última vez que eu abandonei foi no primeiro ano da faculdade. Depois de 2 meses, né, de faculdade, eu abandonei o curso, e aí nunca mais voltei. Abandonei definitivamente e fiquei estudando como autodidata. Na faculdade eu comecei a fazer física na USP, né, e logo na primeira semana eu identifiquei mais de 200 erros no livro didático que era usado, o do Moisés Nussensweig, né? Enviei uma sugestão de correção para ele. Ele não respondeu na época, não sei se ele recebeu. Se ele recebeu, eu achei que foi um pouco indelicado, mas talvez ele não tenha recebido. Por exemplo, quando eu enviei sugestão de revisão para o Steven Weinberg, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1979, junto com o Salam, o Weinberg agradeceu e mandou uma mensagem simpática e tal. O Moisés Nussensweig nem respondeu, né? Então achei assim bastante indelicado. Quer dizer, um prêmio Nobel me respondeu me agradecendo, e o outro, né, brasileiro, não manifestou nenhum interesse nas sugestões que eu enviei de revisão. E no laboratório também tinha vários erros. No mural tinha uma plaquinha fixada, né, de informações incorretas, eu enviei sugestões de revisão também. O professor Pascolati, ele foi muito simpático, muito atencioso. Algumas das sugestões que eu sugeri de revisão, ele não chegou a revisar, mas ele reconheceu que estavam erradas, né? Inclusive, publicamente, na próxima aula, ele comentou, de fato, tinha razão, a gente verificou e estava errado, de fato. Mas não chegaram a corrigir. Então, aí acabei abandonando o curso, não tive motivação para continuar e fui estudar por conta própria. E desde então eu tenho, né, estudado como autodidata, de lá para cá. Então, fiz, na verdade, até concluir o ensino fundamental regular. Depois eu fiz o equivalente ao supletivo, no ensino, o segundo grau, o equivalente ao segundo grau, agora chama ensino médio, né? Eu fiz em supletivo. No Sul parece que chama EJA, né? No Rio Grande do Sul chama EJA, em São Paulo chamava supletivo. E depois comecei a fazer um primeiro ano só de faculdade, mas fiz 2 meses e abandonei, né? E parei de estudar no ensino tradicional e fui estudar por conta própria. Eu também abandonei a faculdade no primeiro ano. Também abandonei e nunca mais voltei. Pois é, o ensino no Brasil é muito desmotivador, né? Eles não estimulam a criatividade nem o pensamento crítico, eles querem que você memorize e repita informação. Se você desvia um pouco daquilo, e eles priorizam também muita informação que você não vai usar para nada na vida, né? 95% do que você memoriza e tira nota, depois você esquece aquilo porque você não tem aplicação, e é um desperdício de tempo muito grande. Quer dizer, se você estudar por conta própria, selecionando os próprios conteúdos que você percebe que vão ter alguma aplicação, você aproveita muito melhor o seu tempo, né? Então... Antes de começar a live, a gente estava conversando que eu acho que eu nunca tive um bom professor de matemática. O melhor professor de matemática que eu tive era a minha irmã mais velha, que resolvia me ensinar assim, em cima da hora, sabe, da prova, porque eu nunca tive, acho que passei a ter ojeriza na matemática. Boa parte da culpa eu acho que é de não ter bons professores, né? Você acha que tem algo na sua formação que veio da escola tradicional? Ou... Eu acho que muito pouco, quase nada praticamente, né? A Tamara, minha namorada, ela fez engenharia, né? Ela é extremamente inteligente também. E ela tem um irmão adotivo. Quando ele foi adotado pela mãe dela, ele era um dos piores alunos da classe, ele tirava tudo insuficiente, as notas eram péssimas, ele só era aprovado porque tinha aprovação automática. Se não fosse pela aprovação automática, ele estaria ferrado. E ele se sentia inseguro, ele não conseguia, né, aprender e tal. Ele veio passar 40 dias aqui com a gente nas férias. Em 40 dias, ela ensinou a matéria do ano inteiro para ele. E ele, quando ele voltou, ele só tirava MB. Né? Quer dizer, a qualidade do ensino é extremamente precária. Eles não conseguem transmitir informação. O pouco que eles transmitem é de uma maneira
quase um adestramento e não um ensino propriamente. A pessoa é basicamente memorizar e repetir, né? E o pior de tudo é que nem aquilo que foi memorizado, a pessoa não se lembra para o resto da vida, ela se lembra daquilo na semana seguinte para tirar nota, passou a prova, a pessoa já esquece. Então, e no caso, a Tamara procurou fazer com que ele entendesse como funcionavam os processos e tal, e ele aprendeu muito bem, né? E agora, quer dizer, ele se sentia burro, na verdade, ele nem era burro, na verdade, ele era uma criança inteligente, uma criança, né, saudável intelectualmente, e ele se sentia muito inseguro, porque ele tirava notas ruins porque os professores ensinavam mal, né? Então, eu acho que tem alguns bons professores, mas é uma pequena minoria. E a minha mãe e minha tia eram professoras, né? Assim, acho que elas, em parte, porque o próprio sistema de ensino dificulta que se possa... Por exemplo, no IMPA, eles têm um bom sistema de ensino, mas eles enfrentam muitas dificuldades burocráticas do próprio MEC. Quando o Arthur Ávila, por exemplo, ganhou a medalha Fields, um pouco antes, né? Quando ele começou a fazer o doutorado, ele foi fazer direto o doutorado simultaneamente com a graduação. Ele não tinha nem terminado a graduação, ele ganhou uma Olimpíada Internacional da Matemática, e eles tinham um mecanismo no IMPA que eles levavam as crianças que ganhavam essas competições para fazer o doutorado pulando a graduação e mestrado, né? E ele começou a fazer, acho que foi na UERJ, na UFERJ, não tenho certeza, e o professor, um dos professores dele, não queria deixar ele ser aprovado porque ele tinha muitas faltas, né? Ele não conseguia frequentar as aulas. As notas dele eram boas, ele passava tranquilamente, mas ele queria reprovar na graduação, sendo que ele já estava fazendo doutorado simultaneamente. A tese dele de doutorado era extremamente inovadora e ele estava querendo prejudicar, porque o MEC estabelecia algumas restrições. Só o fato de ele ser obrigado a fazer simultaneamente a graduação eu já acho um absurdo, porque se ele está fazendo doutorado, é óbvio que ele conhece o conteúdo da graduação, né? E, então, quer dizer, o MEC tem muita burocracia que dificulta, não só eles não ajudam o desenvolvimento, como eles prejudicam de várias maneiras, né? No caso do Arthur Ávila, ele foi muito prejudicado nesse processo. Mesmo assim, ele ainda conseguiu um destaque internacional muito bom, né? Mas, e ele ainda conseguiu porque no IMPA é um mecanismo diferente. Mas nas outras instituições do Brasil não tem isso, né? Teve o João Carlos de Gênio, nos anos 80, nos anos 90, ele, na clínica Objetivo, no colégio Objetivo e a Universidade Unip, ele criou um projeto para crianças talentosas. Então, ele teve muita dificuldade, porque tinha muito preconceito do MEC contra crianças talentosas, que ele falava que não podia, né, você não pode separar crianças em salas especiais e tal, você tem que manter todo mundo junto. Eu acho que não teria problema manter todo mundo junto, desde que fosse possível educar individualmente, seguindo o ritmo de cada um, porque se você nivela tudo por baixo, nivela tudo por cima, se nivela tudo por cima, as que têm mais dificuldade não vão conseguir acompanhar. Se nivela tudo por baixo, aqueles que têm mais facilidade vão ser prejudicados pelo desempenho dele, vai ficar nivelado, o ritmo de aprendizado vai ficar muito abaixo do que ele poderia. Então, o ideal seria ou dividir em classes ou criar algum mecanismo que pudesse personalizar na medida do possível. Na prática, o mais eficaz que se tem nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Israel, na China, todos os países, no Japão, os países que eles conseguem um desenvolvimento tecnológico e científico bom, eles têm grupos especiais que são para as crianças em função do ritmo de cada um, né, do ritmo de cada grupo mais ou menos homogêneo. E o João Carlos de Gênio tentou fazer isso na Unip, né? Tentou fazer na Unip e no Colégio Objetivo. Mas durou alguns anos e já acabaram dificultando demais a situação para ele, porque a criança era obrigada, por exemplo, a criança pulava 2 anos, estava na segunda série e pulava para a sexta, porque ela estava muito adiantada. Ela ia para a sexta, mas ela era obrigada a fazer simultaneamente a segunda, terceira, a quarta e a quinta. Mesmo lá, quer dizer, ela desperdiçava um tempo gigante, ela não tinha um ganho real né? E outro problema é que mesmo que ela pulasse para a sexta, não é só uma questão de velocidade, de pular alguns anos, é uma questão de profundidade da análise, de criatividade, de estímulo à criatividade, né? Não é só você passar mais rápido o mesmo conteúdo, e sim pegar um conteúdo que seja mais detalhado, que seja compreendendo os processos, e não só você memorizando e repetindo, né? E o estímulo a produzir informações novas, a compreender coisas que não eram compreendidas antes, ou de uma maneira diferente, o que era compreendido de uma certa maneira, e apresentaram soluções melhores e inovadoras, né? Esse que seria o estímulo da academia, deveria ser basicamente esse. E o que acaba sendo executado na prática é muito diferente, né? No Brasil, principalmente. No mundo inteiro tem esse problema, mas no Brasil, praticamente todas as instituições, talvez com exceção do IMPA, têm essas características. Nos Estados Unidos tem várias que têm instituições boas, né? Em Harvard, Princeton, Yale, Berkeley, né? Tem várias universidades. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? Tem Cambridge, Oxford, tem várias instituições que são boas. Agora, no Brasil tem só o IMPA, né? Praticamente só o IMPA que tem esses diferenciais. Tem uma pergunta, alguém te mandou uma pergunta? Não, é o seu nome. Não, eu coloquei o teu link. Seu link, sigmasociety.net.
/HM, vocês vão ver a biografia dele lá tem todos os dados da... E foi nessa biografia que eu vi que você acredita que por você não ter tido uma infância de gênio precoce, foi melhor para você. Eu vi isso num texto. Difícil avaliar, porque depende muito de... Por exemplo, o Justin Chapman, ele foi muito cobrado para fazer truques de matemática, cálculos mentais, que não... O objetivo... Como deveria ser um bom projeto de assistência a crianças talentosas? Principalmente aprofundamento na compreensão de como as coisas funcionam e estímulo ao desenvolvimento de ideias inovadoras, né, e refutação de ideias antigas e aprimoramento daquelas ideias. Essa seria a essência de um desenvolvimento, né, de uma cobrança positiva para o desenvolvimento tecnológico, científico, industrial, etc. Da maneira como eles fazem com essas crianças, você vê, por exemplo, aquele programa do Luciano Huck, né? Eu acho que tem um ponto positivo que ele está incentivando as crianças e tal, mas só que ele está incentivando por um caminho errado, que é a criança ficar fazendo continhas de soma e subtração. Não é isso que é inteligência. Aquilo você destra sei lá, um chimpanzé, ele vai fazer mais ou menos aquilo, né? Não é aquilo que é inteligente. Aquelas crianças geralmente são inteligentes, a maior parte daquelas. Tem umas que nem são tão inteligentes assim. Algumas que estão lá, elas só fazem aqueles truques. Teve o caso, por exemplo, do Shanks. William Shanks, ele tinha um QI muito baixo, cerca de 70 de QI, ele tinha deficiência mental. Você assistiu o Rain Man? Rain Man? Então, o William Shanks era basicamente, o Rain Man acho que foi até inspirado no William Shanks. Ele tinha uma deficiência mental, mas ele fazia cálculos muito rapidamente, né? Ele memorizava muitas coisas, então ele tinha facilidade para memorizar. Mas ele não conseguia processar essas informações de uma maneira inteligente, né? Ele tinha uma dificuldade para compreender como as coisas funcionavam. Ele nem entendia piada, né? Se fazia uma piada, ele tinha dificuldade para entender uma piada, ele tinha dificuldade para muitas coisas que são corriqueiras, ele tinha dificuldade. Então ele tinha algumas aptidões que um computador hoje em dia faz, e ele tinha muitas limitações que as pessoas normais fazem que ele não fazia. Então, é o que eles chamavam de idiot savant, né? Agora eles tiraram o idiot, fica só o savant, para não ser politicamente incorreto, essa questão de... Então, atualmente são os savants, né? E essas crianças, no caso do William Shanks, ele era adulto, né? Desde criança ele tinha essa aptidão, mas ele começou a se destacar mais quando adulto. E essas crianças que estão no Luciano Huck, muitas vezes, elas são levadas mais para esse caminho, que é uma exploração muito medíocre do potencial delas. Não é você ficar fazendo continhas, memorizando país, memorizando bandeiras, repetindo informações elementares, que você está estimulando o desenvolvimento intelectual, realmente. Aquilo é muito primário, né? Aquelas crianças... o que deveria ser explorado nessas crianças, justamente, é a criatividade e o pensamento profundo, o pensamento analítico e crítico, né? Esse é um dos grandes problemas da educação, não só no Brasil, mas no Brasil pior do que nos países industrializados, mas tem países piores que o Brasil. Se for alguns países do Oriente Médio, mesmo alguns países da África, tem situações educacionais piores que a do Brasil. Mas se pegar os países, por exemplo, chegou a ser a quinta economia do mundo, atualmente acho que está em oitavo, né? Mas em PIB, né? Então seria esperado que, em termos educacionais, tivesse ali um nível semelhante, já que tem uma produção industrial desse patamar, deveria que a educação, se a ciência tivesse. Só que a ciência no Brasil é vergonhosa, né? Não existe produção científica praticamente no Brasil, tem pouquíssima produção científica, e a pouca ciência que se produz, ela não é nem divulgada adequadamente. Então, quer dizer, o que se produz de ciência fica geralmente perdido, porque tem, inclusive, processo de boicote, de vaidades, então tem muitos problemas em relação a isso. E o que se divulga, eles tentam pegar, por exemplo, o caso do César Lattes. Você chegou a assistir o vídeo do César Lattes? O caso do César Lattes é um absurdo, quer dizer, ele não fez quase nada, tentaram transformar aquilo em uma coisa grandiosa, tentaram empurrar, né, o cara para o exterior para que ele fosse reconhecido internacionalmente, e fazem isso até hoje com o César Lattes e com outras pessoas. Teve recentemente uma mulher que chama Joana Dark da Silva, eu acho, Joana Dark, que ela fraudou um certificado. Harvard de Taubaté, não é? Que era um diploma falso, falsificou um monte de coisa. Então, quer dizer, depois descobriram. Eu até fazer um filme sobre ela e não tinha nem verificado a autenticidade das informações que ela estava alegando, né? Não foram conferir nada e estavam... Ela mandou fotos bonitas com tubo de ensaio colorido, né? Então... Pois é, então, quer dizer, a pessoa não vai conferir nada. E pelo próprio discurso dela, já dá para perceber que o discurso dela não era consistente com as alegações que ela fazia, com as reivindicações, né, que... E no caso dos relatos,
Eu acho que o Cesar foi uma pessoa inteligente, não acho que ele, né, era uma pessoa inteligente e tal, mas não no nível que eles tentaram empurrar o cara, né? Tentaram colocar o cara como se ele fosse um bambambam que merecesse um Nobel, que foi injustiçado pelo... Não, não foi nada disso. Ele fez trabalhos importantes na descoberta do Meson Pi e tal, mas ele era meio que um assistente do Powell, né? Então o Powell que fez a parte principal do trabalho, depois o Eugene Gardner, ele foi ajudar o Eugene Gardner que estava doente por contaminação por berílio, que ele foi trabalhando no projeto Manhattan, né? Então ele estava muito doente, estava cometendo alguns erros relativamente primários. O que o Cesar, por exemplo, tem uma matéria que foi publicada na revista super interessante recentemente, que fala um monte de bobagem, uma matéria da Gabriela Baila, que é PhD acho que é astrofísica, né? E ela fala um monte de bobagem, assim, dá até vergonha de ver uma matéria daquela. Ela fala, o Cesar Lattes foi lá, ninguém estava conseguindo resolver o problema em Berkeley, o Cesar Lattes chegou lá e resolveu tudo sozinho e tal, em 10 dias, já estava há meses tentando resolver. O Gardner, ele não tinha experiência com aquilo, né? Que era, o problema que eles resolveram de colocar uma placa de emulsão nuclear, que tinha que colocar nessa posição, deixa eu ver, tá aparecendo na imagem, tinha que colocar nessa posição, ele estava colocando nessa posição. O Lattes chegou lá e só percebeu isso aí, porque ele trabalhava junto com o Powell, então ele sabia a posição correta. O único erro, quer dizer, a grande descoberta do Lattes nessa história foi a posição, é como se fosse um DVD, que você está colocando o DVD do lado errado, e ele já conhece o DVD porque ele trabalhava com o Powell. Aí ele chegou lá, não, tá do lado errado, virou, a grande descoberta do Lattes, ele corrigiu a posição do que o Gardner não sabia colocar o DVD do lado certo. Né? Então, eles tentam transformar isso aí em coisas grandiosas, na verdade não são. Existem trabalhos importantes no Brasil? Em matemática tem alguns, em algumas áreas da física tem alguns, em matemática tem o do Newton da Costa, que é uma pessoa muito inteligente, muito expressiva, tem o do Arthur Ávila, tem do Fernando Kodá, tem do Elon Lages. O Elon Lages, eu acho que é o contrário do Newton da Costa. O Elon Lages, acho que ele foi muito subestimado. O Cesar Lattes foi muito superestimado, supervalorizado, e o Elon Lages foi muito subestimado, eu acho. O Elon Lages, ele fez trabalho sobre espectros, né, ele ampliou a noção de espaço topológico em 1958. Se você perguntar para qualquer matemático hoje em dia se ele sabe o que é um espectro, um PhD em matemática, ele não sabe o que é um espectro. E o Elon Lages, em 1958, ele inventou o conceito de espectro, que é uma ampliação da noção de espaço topológico, né? Assim, foi um desenvolvimento extremamente importante para a matemática na época. Ele estava morando nos Estados Unidos, depois ele veio para o Brasil logo em seguida, e em vez de ele ficar desenvolvendo matemática nova nos Estados Unidos, ele veio ensinar matemática no Brasil para ajudar as novas gerações. Inclusive o Gugu, que é o Carlos Gustavo Tam Moreira, né, o apelido dele é Gugu, aprendeu com ele. O Fernando Kodá, né, também, são dois expoentes da matemática, aprenderam com o Elon Lages. Quer dizer, o Elon, ele sacrificou a carreira dele como matemático, que ele poderia ter sido um dos maiores matemáticos do mundo, para produzir livros didáticos de alto nível no Brasil, para formar uma geração, né? O Nicolau Saldanha, por exemplo, que foi campeão da Olimpíada Internacional, foi o primeiro brasileiro a ganhar uma Olimpíada Internacional da Matemática, ele aprendeu justamente com o Elon Lages. Foi o Elon Lages que trouxe a Olimpíada da Matemática para o Brasil. Não era praticada, não existia competições. O Brasil não participava das competições de Olimpíada da Matemática até 1979. Então, tem uma pergunta aí, né? Não, então tá falando que o Elon é o pai da minha cunhada. Era uma pessoa agradabilíssima. Sim, não só agradabilíssimo, era uma pessoa brilhante, né? Um dos maiores matemáticos do Brasil de todos os tempos e muito subestimado, né? Ele foi uma pessoa muito subestimada. E quem que tá? Tem outra... Só conhece aqui, ó. Em lógica tem grandes trabalhos no Brasil, né? Nessa área tem, não tem? Sim, o Newton da Costa. O Newton Carneiro da Costa, ele foi o fundador das lógicas paraconsistentes, né? Então, ele é um dos expoentes mundiais na... É do Elon Lages, sim, o Lages ensinou, ele foi um dos fundadores praticamente do INPA, né? O Elon Lages foi um dos cofundadores e... Pois não. Só para pegar esse gancho aí, agradecer que estamos com 400 pessoas assistindo aqui ao mesmo tempo. Pegar um gancho. Na literatura, tem um livro do Rodrigo Gurgel, que é excelente, que ele... Até o nome já diz o que o livro faz. Chama Esquecidos e Superestimados. Então ele pega os escritores brasileiros, né, da literatura brasileira, que foram esquecidos, e aqueles que faz livro de retórica e é considerado alta literatura hoje, né? E eu acho que você poderia fazer Esquecidos e Superestimados da ciência brasileira, né? Porque é muita questão política nisso, né? É muito questão de network, muito mais do que a produção intelectual em si. Porque
no caso, o César Lattes, não é que ele não era uma pessoa inteligente, ele era expressivo, mas não tanto quanto... Eu cito naquele vídeo que você assistiu, que eu falo sobre a ciência no Brasil, tem aquele de 5 horas, né? É como se ele tivesse no nível de 1,50 mil, seria um reserva de um time que está do 100º do ranking da FIFA, de futebol. Se fosse fazer uma analogia, né, em termos de competência com o futebol, ele seria equivalente a um reserva do 100º do ranking da FIFA, que é um jogador bom. O jogador se coloca para jogar com o pessoal da rua, o pessoal do prédio, do bairro, ele vai ganhar, né, com o pé nas costas, ganhando o pessoal. Agora, se vai competir com os caras top mundial de seleção, né, nacional, o cara não está no nível da seleção nacional. Só que tentaram transformar, né, tentaram empurrar o cara na seleção nacional. E os caras que realmente eram os mais capacitados, que deveriam estar na seleção, nem chegaram a tomar conhecimento de que eles existiam, porque não havia um processo de prospecção dos talentos e orientação desses talentos para que fossem representar o Brasil. E esse foi um dos méritos do Elon Lage, foi justamente esse, porque quando ele trouxe a Olimpíada da Matemática para o Brasil, começou a promover a Olimpíada em 79, ele foi descobrindo os talentos. O Nicolau Saldanha foi uma das primeiras descobertas dele, né? E depois foi tanto o Gugu, né, que é o Carlos Gustavo Tamoreira, quanto o Fernando Codá, que são excelentes matemáticos, né, foram influenciados pela Elon Lage. Uma coisa também, uma curiosidade do Elon Lages, é que o Pelé, pouca gente sabe, o Pelé foi reserva do Elon Lages. Essa é uma coisa que pouca gente sabe. Aliás, o Gugu o Dida, tem 2 Didas, tem um Dida antigo e tem um Dida novo. O Dida antigo, ele foi reserva... Seca, né? Oi? Era chamado de folha seca, não é? Esse Dida, o Dida antigo. O Dida, ele foi reserva do Elon. Quando o Elon jogava, acho que era no Ceará, não sei se a cidade era Ceará, mas acho que era do estado do Ceará. E não tenho certeza certo, talvez não fosse. E o Dida era reserva ele era 3 anos mais novo que o Elon, então por isso que o Elon próprio comenta que acho que o Elon tinha 15 anos, o Dida tinha 12 ou 13, então, né, o Dida era reserva dele. E depois o Pelé foi reserva do Dida, então ele falou que por transitividade, né, então o Pelé transitivamente foi reserva do... Já é um troféu, né? Né, então... Uma questão, antes da gente entrar ainda em como ficar mais inteligente, eu queria... No teu livro, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, tem o livro dele, esse aqui é o volume 2, Guia dos Apodíticos. Desenvolva seu pensamento crítico e raciocínio lógico. Ó, tá cheio de marcação aqui, ó, tá todo cheio de post-it. É muito interessante isso aqui, é um almanaque, você vai mudando de assunto a cada página, é muito... e mostra como é amplo o campo dos conhecimentos que te interessam, né? Você se interessa por muita coisa, isso é demais. Mas aqui tem uma coisa interessante que você fala sobre ser muito inteligente ajuda ou dificulta a sociabilidade, né? O gênio normalmente não é sociável, as pessoas têm esse senso comum, né? Mas aqui você fala ao contrário, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, dá para ser gênio e ser um cara sociável também, né? Então, na verdade, essa questão de sociabilidade, se pegar, por exemplo, num espectro mais largo de níveis intelectuais, desde os animais, né, mais primitivos até os humanos, né? Você vê, por exemplo, os animais mais primitivos, eles socializam pior do que os humanos. Eles ficam se matando, se atacando, eles se comunicam pior e também eles não têm conceito de ética, de civilidade, eles são bem mais primitivos. À medida que você vai evoluindo, não só entre animais e humanos, mas dentro de cada espécie também, você tem um aumento de sociabilidade à medida em que você vai aumentando o nível intelectual. As pessoas compreendem melhor, elas se colocam melhor no lugar da outra, elas têm mais empatia, elas compreendem melhor como funciona o mundo e como funcionam as pessoas, elas respeitam mais, elas procuram cometer menos erros, né? Elas se punem mais a si mesmas quando elas cometem erros. Então, elas evitam cometer erros porque é doloroso cometer erros. Elas evitam errar. E evitam criar conflitos desnecessários. Enfim, isso tudo facilita a socialização. E o que se observa na prática é que tem uma porcentagem, porque a distribuição dos níveis intelectuais ou de qualquer outra característica física ou psicológica, ela é mais ou menos como uma gaussiana, né? Que você tem, não sei se depois para colocar um gráfico, talvez na edição, ou talvez, não sei se você consegue mostrar, mas é aquela curva, né? Vou representar aqui só com o dedo, acho que dá para... Estou passando do lado da câmera, passar ao contrário aqui assim.
aquela curva gaussiana, que tem a distribuição de várias características, por exemplo, da altura. Né? Então você tem a média da altura, que é de 70, por exemplo, tem um padrão certo, à medida que você afasta da altura para mais,